E a respeito dessas situações de emergência, como é que a população pode reagir e com quem pode contar? Nós estamos aqui no estúdio com o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí, comandante Coronel Carlos Frederico, que vai conversar conosco a respeito deste e outros assuntos. Coronel, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Como é que o Corpo de Bombeiros tem recebido essas mensagens, esses chamados, e eles têm aumentado nesse período? Boa tarde a todos que nos dão audiência. E é bom sempre voltar aqui para falar um pouco sobre o Corpo de Bombeiros e suas ações. A nossa rotina operacional ela continua sem muitas mudanças. Nós estamos enfrentando um processo de muita chuva na capital, mas a rotina de operação ela basicamente continua a mesma. Acidente automobilístico, algumas capturas de cobra, eventualmente uma situação como a do soterramento, que houve há poucos dias, graças a Deus, sem vítimas. Mas o enfrentamento, ele é um enfrentamento coletivo, porque o Corpo de Bombeiro vai atuar sempre que necessário, mas a nossa população também tem que começar a tomar algumas medidas de prevenção e contenção de riscos que são simples e podem ser feitas. E que medidas são essas, Coronel? Por exemplo, a percepção de uma chuva torrencial. Se as pessoas puderem, eu sei que todo mundo tem os seus compromissos, mas se puderem, fiquem abrigadas no local onde estão. As escolas, se porventura forem surpreendidas com essas chuvas, tenham um procedimento de contenção dos alunos para que eles não se coloquem em riscos. É difícil, é uma situação diferenciada, mas uma conversação entre os dirigentes, coordenadores, diretores e pais, eles podem formular um tipo de procedimento para que a gente consiga minimizar. Afinal de contas, muitos deles saem às 5h30, 6 horas, é exatamente o horário que a gente está configurando essas chuvas. Em relação a carros, por exemplo, o nosso representante da S-Trans falou ainda há pouco, é importante olhar aquela medição do pneu, se a água estiver acima do meio do pneu, não avance, porque vai ter problemas. Se você tiver com criança dentro do carro, solte o cinto de segurança da criança, baixe os vidros para facilitar o acesso de quem vai fazer o salvamento e, se necessário, tomar aquela atitude extrema de ir para o nível mais elevado da viatura, do veículo. Então, vamos lá. Essa dica ela é interessante. Quando eu tiver numa situação de emergência, chuva muito forte, e eu perceber que eu vou fazer uma travessia que pode ser uma travessia que eu não possa concluir, o ideal é já abrir os vidros do carro e soltar os cintos. Por quê? Porque na medida que a gente precisa fazer um resgate dessas pessoas, a força do carro tem que estar desligada. O cinto é um dos obstáculos que nós temos ao resgatar crianças, por exemplo, o cinto preso naquela cadeira específica. Então, se houver isso e os próprios passageiros soltem o cinto, porque em caso de necessidade, em caso de um incidente diferente, de movimentação de veículo, até o escape fica mais fácil. Entendi. E as equipes do Corpo de Bombeiros chegando, eles, ao perceberem esse acesso com facilidade, fica mais fácil retirar com segurança. Interessante. Tempo que a gente ganha para um resgate mais efetivo. O senhor falou em desligar a força. Sim, é importante porque... Desligar o carro, virar a chave. Desligar o carro, porque muitos são automáticos. Esse carro em funcionamento e na hora do pânico ele pode promover alguma ação indesejada e isso, a gente costuma dizer que o acidente é uma série de pequenos atos que não são observados. Então, esse tipo de ação, ela minimiza a possibilidade de um movimento brusco, de uma ação brusca num momento de pânico, e aí a gente perde o controle da ocorrência. Nós estamos falando basicamente em relação à dificuldade de escoamento da água nas ruas, né? Quando a gente refere-se aqui a carro, problema de carro, a gente está falando daqueles pontos onde a água toma de conta. Evidentemente que os motoristas devem evitar esses pontos. Mas em relação à chuva mesmo, à força das chuvas, muitas vezes as crianças estão nas escolas, estão naqueles lugares, e aí às vezes querem procurar um abrigo seguro, ou estão no meio da rua, ou estão no caminho da escola. O que é um abrigo seguro em caso de chuva forte? Bom, que não seja embaixo de árvores. Nós temos problemas sérios também com postos de combustíveis, porque pode vir acompanhado de um vendaval muito forte e aquela proteção ela cede, algumas vezes com alguma facilidade. Então, eu falo de
edificações de restaurantes, de evitar marquises, isso é uma situação, dica importante. É uma dica importante, porque muitas vezes as pessoas fogem e ficam embaixo das marquises. E aquele ponto a gente não sabe como é que está essa estrutura. Então, o acesso propriamente dito a uma edificação, um estabelecimento, ele vai lhe promover isso. Uhum. E a gente fala isso aqui no estado da arte, nas melhores das condições. E não tendo essas condições, é procurar um abrigo longe de árvores, longe de postes, que é outra dica importante. Não aproximar nos postes, não tocá-los, porque nós já temos históricos de incidentes em relação a isso. E, com tranquilidade, esperar que essa chuva diminua. Riscos de desabamentos, como é que as pessoas podem identificá-los? Depende da estrutura da habitação. As habitações que nós chamamos de pau a pique em algumas regiões do país, e aqui é aquela que a gente pode, falando em poucas palavras, feitas com aquele barro, que tem casas aquele material, casa de barro. Elas são mais difíceis de identificar, porque quando a chuva atua sobre elas, nós vamos ter aí uma predisposição que elas tenham uma fragilização maior. Desculpe. Agora, em relação às casas de alvenaria normais, são pontos com rachadura, pontos que a gente observa que mexem com o visual da pessoa. Visualmente, ela assusta. Uma rachadura de cima a baixo na casa, ela assusta. Nem sempre ela corresponde a algo que possa preocupar, mas é sempre bom ficar atento. Sempre bom ficar atento. Em relação à estrutura do Corpo de Bombeiros, hoje como é que o Corpo de Bombeiros está equipado para atender as ocorrências, sejam de chuvas, desabamentos ou incêndios? Tá. O Corpo de Bombeiro, nesses últimos 2 anos, teve um incremento de cerca de 120 bombeiros militares, entre oficiais e praças. Importante sua pergunta, porque nós hoje já temos um projeto piloto no município de Piripiri, há 7 meses, em que nós temos uma equipe lá. Se eu fosse modular isso, dar uma nomenclatura, ela seria um destacamento, é um grupo pequeno ainda, mas que atende uma demanda reprimida muito grande. Então, nós temos hoje Parnaíba, Teresina, Picos, Floriano e Piripiri. Todos eles prontos para agir. Temos uma parceria muito forte com o SEMAR, Defesa Civil, no caso estadual e municipal. Nós temos 2 militares acompanhando o Dr. Samuel nessa difícil missão que ele vem conduzindo com muito sucesso à frente da pasta. E, evidentemente, contamos com os bombeiros que em serviço de 24 horas e aqueles que estão fora do serviço, mas que desde então estão com o sobreaviso, que nós chamamos de plano de chamada. Em qualquer necessidade, a gente convoca a todos. Mas o Corpo de Bombeiro está preparado para enfrentar essas situações com os meios que nós possuímos. Vamos fazer o melhor. O processo de integração que houve nos últimos anos, em que o Corpo de Bombeiro abriu o seu olhar para um auxílio com os outros órgãos, sejam eles públicos e privados, tem facilitado muito o nosso trabalho. As pessoas começaram a entender que um processo de segurança de uma comunidade, ele não diz respeito a apenas um ente, ele é responsabilidade de um processo de integração. Sobre esse aspecto, nós tivemos na semana passada uma reunião com a Defesa Civil estadual, municipal, prefeitos da região do Médio e Baixo Parnaíba, SEMAR, já vislumbrando as possibilidades de elevação dos níveis de rio. Com isso, entregando algumas ações preventivas que vão facilitar o trabalho do Corpo de Bombeiros e dos demais órgãos, caso a gente venha a ter algum incidente. Eu quero agradecer ao senhor, comandante. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. Muito obrigado. O Corpo de Bombeiro agradece. É sempre muito importante nós conversarmos e aproveitar o público que você tem para chamarmos a atenção para esse momento, que é um momento que é de mudança. A gente tem esse perfil de mudança de novembro até junho, saindo das queimadas e enveredando já para essa questão de chuvas. Então, falar ao público e colocar de maneira tranquila e serena, porque é importante que nós tenhamos a tranquilidade que é característica do nosso povo para que a gente enfrente essa situação. Em caso de dificuldade, o 93 do Corpo de Bombeiro está à disposição. Então, agradeço mais uma vez e estaremos lá de portas abertas. Muito obrigado, comandante Carlos Frederico.